A morte de um homem por linchamento foi seguido apenas foi o segundo caso apenas neste ano na cidade de Viamão. A atitude extrema da população aconteceu após uma suposta tentativa de assalto. No Brasil, a média de linchamento é de 1 por dia. Para entender por que isso vem acontecendo, nós vamos conversar com o advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS, Rodrigo Silveira da Rosa, e o delegado da Polícia Civil de Viamão, Carlos Vender. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar a entender o que nós já podemos falar sobre esse caso. O que foi apurado, delegado? Boa noite aos telespectadores. Nós, no primeiro momento, nós fomos atrás de imagens, né, imagens de câmeras, para tentar identificar essas pessoas. O fato em si ele é muito complicado de investigar, é uma investigação muito complicada. Por quê? Porque as pessoas erroneamente elas entendem que tratam essas pessoas algumas pessoas como heróis. Acho que estavam no direito de defender as vítimas, de inclusive tirar a vida desse indivíduo. Por que eu digo erroneamente? Porque nada dá o direito. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, onde os órgãos estão com suas funções institucionalmente definidas. Tá? Não cabe ao cidadão ou aos cidadãos decidirem julgar as pessoas. A polícia prende, a polícia investiga, o Ministério Público denuncia e o Judiciário julga. Então, num caso desse, tá? Todo cidadão ele pode prender pessoas. Tá? Tanto a polícia como o cidadão pode prender. Prendeu, entrega para a autoridade e a autoridade vai tomar as medidas legais. Tá? Então, voltando à questão da investigação. É uma investigação complicada por quê? Porque as pessoas muitas vezes acham que os indivíduos que agiram, que agrediram esse suposto assaltante ou esse assaltante, agiram corretamente. Entendeu? Então, elas não querem falar. Elas se negam a dar informações. As câmeras, o fato ocorreu numa praça, domingo à noite, tá? No meio da praça, as câmeras também, a imagem não é muito nítida. Mas, como todo crime de homicídio, é um trabalho também que a gente tem que ir para a rua, buscar informações, né? E, no primeiro momento, não chegam as informações, mas depois começam a chegar, tá? As informações estão chegando, eu não vou poder dar detalhes, até para não atrapalhar a investigação, tá? Mas estão chegando, nós vamos identificar, se não todos, mas boa parte dos envolvidos, assim como ocorreu no caso de março, vamos identificar, até porque esses casos eles têm que servir de exemplo, entendeu? Para que as pessoas não tornem isso um hábito. Como eu disse, a gente está no Estado Democrático de Direito, a gente tem que seguir regras. E isso aí não pode virar rotina, até porque assim sempre corre o risco, além de tudo, corre o risco de tu pegar um inocente. Daqui a pouco tem um inocente que não tem nada a ver com fato, como um caso que aconteceu aí, se eu não me engano, no Norte, no Maranhão, que uma mulher que eles diziam que ela seria bruxa, faria bruxaria, lincharam ela e depois verificou-se que isso não ocorria. Entendeu? Ou então também não são inocentes, daqui a pouco o ladrão pode morrer. Aí daqui a pouco uma pessoa está devendo para outra. Essa pessoa se acha no direito de cobrar, sim, contrata uns caras armados, entram na casa para te cobrar, para te ameaçar a tua família, tu vai dizer, não, peraí, isso não pode. Aí eu vou te perguntar, tá, mas aquele caso ali tu apoiou, agora na tua não pode. Então, assim, as regras de direito estão estabelecidas. Sim. E elas têm que cumprir, e nós, policiais, nós vamos fazer essas regras serem cumpridas. Muito bem. Rodrigo, para a gente entender, tentar fazer um raio-x, um diagnóstico do que acontece no Brasil, esses casos são motivados, o que a OAB tem de informação a respeito da motivação desses casos? Seria descrença na justiça, no sistema, ou até mesmo no trabalho da polícia, por falta de conhecimento e informação mesmo? Luiz, boa noite, delegado. Eu acho que o tema é da maior complexidade, não é uma situação isolada que cause esse tipo de situação. E não tenha dúvida que nós, como cidadãos, enfim, eu como membro da Comissão de Direitos Humanos, com a própria OAB, a gente assiste a tudo isso com muita perplexidade. Claro que as causas, enfim,
se fala muito da ausência do Estado, se fala muito do acesso à educação, se fala muito da ausência de segurança, enfim, nas comunidades. Mas isso a gente assiste com perplexidade, porque faz lembrar e remonta um período da antiguidade, da Idade Média, na qual as pessoas eram levadas à praça pública e lá eram mortas, enfim, queimadas, e havia todo um espetáculo em cima disso. E me parece que a gente, com essa sequência de fatos que estão ocorrendo, a gente está voltando a isso. Infelizmente, acho que o que tem que haver é uma consciência diferenciada das pessoas. Justamente como o delegado comentou aqui, há instituições, enfim, públicas que tratam disso, que cuidam disso, enfim, qualquer do povo, como foi referido, pode, enfim, a autoridade policial tem o dever, mas qualquer pessoa do povo pode efetuar uma prisão em flagrante, enfim, efetua a prisão, se for o caso, se for cabível esse tipo de situação, e chama a autoridade policial. Não continua executando os atos, enfim, os passos, porque daí se passa de uma situação de eventual legítima defesa de terceiro, e se extrapola isso, sai de uma situação, de um contexto que poderia ser tolerável, e essa pessoa acaba se tornando um delinquente, porque vai exercer contra esse possível agressor um crime de homicídio. E esse crime de homicídio, a gente começa a falar de um crime qualificado, e aí começa a ter uma responsabilidade dessa pessoa, e sai da esfera da legítima defesa, a pessoa daqui a pouquinho pode ser processada por um crime gravíssimo, um crime hediondo, que é o crime de homicídio qualificado com pena de 12 a 30 anos. Ou seja, quem participa de um linchamento pode ser Perfeito, enquadrado... perfeito, não tenha dúvida. O delegado que pode complementar a minha fala, mas eu não tenho dúvida que essa pessoa que se extrapolar uma situação de legítima defesa, ela usou os meios necessários ali para conter a agressão injusta contra ela. Sim. Mas ela conteve essa pessoa, mas continuou agredindo e levando ela a óbito. Não tenha dúvida que essa pessoa, se ficar demonstrado que extrapolou a situação da legítima defesa, sai dessa esfera da excludente e vai responder um processo por homicídio. E esse homicídio não é um homicídio simples, é um homicídio qualificado, porque vai haver situações dentro lá das qualificadoras que vão aumentar a pena para 12 anos. Sim. E aí essa pessoa que era um cidadão comum, daqui a pouquinho está na mesma situação da pessoa que ele cometeu o fato. Claro. Não. Agora, eu vou fazer essa pergunta para os dois, dentro, claro, do foco em Viamão, né, no caso do delegado, ou até mesmo da OAB, das informações que se tem no Estado, ou até mesmo no país. A gente passou uma média, por exemplo, no Brasil, de um linchamento por dia. Em Viamão já é o segundo só neste ano. Essa prática, ela tem aumentado na percepção de vocês? Né? Sempre foi assim? Ou a gente realmente está com uma máquina do tempo voltando ao passado, num período, por exemplo, de Inquisição? Antes eu só queria complementar um pouco a fala do Dr. Rodrigo, aí, a questão que ele bem falou aí, que muitas vezes o cidadão ele passa a ser criminoso. E eu acho importante destacar exatamente isso, que às vezes ele passa a ser criminoso e a ser investigado por um crime bem mais grave do que aquele que a vítima cometeu, né? O roubo a pedestre, né? No caso específico de Viamão, roubo a pedestre, e daqui a pouco eles estão respondendo por homicídio qualificado. E aí, entre as qualificadoras, a gente pode citar, inclusive, a que impossibilita a defesa da vítima. Tu tem 15 pessoas batendo numa vítima, é um homicídio qualificado. E complementando também o que o Dr. Rodrigo falou, a questão da vítima, do excesso, e não é só nem a questão do excesso, né, Dr. Rodrigo? Daqui a pouco as pessoas estranhas ao fato, né, que resolvem fazer a justiça, os justiceiros, né? Esses aí, daqui a pouco, a vítima tem até uma privilegiadora, sei lá, pode se entender, uma causa de diminuição no momento ali, mas o justiceiro provavelmente não. Isso aí vai ao final, entendeu? Ao final ele vai ser levado a júri, né? É uma questão que eu gosto de deixar bem clara, né? A gente, na investigação, a gente vai tentar individualizar, embora seja difícil, a gente vai querer individualizar a conduta de cada um para também fazer a justiça. Não adianta querer jogar todo mundo na mesma vala, não. A gente vai querer tentar individualizar a conduta para, ao final, chegar à questão do indiciamento, tá? A questão da tua pergunta específica, tá? A questão vou me adiantar um pouco, a questão da... a gente comenta, assim, eu acho que a imprensa tem um pouco de sua parcela de responsabilidade.
Os órgãos públicos têm sua parcela, com certeza, com certeza. A gente poderia prestar bem mais serviços à população. Eu não digo só na área da segurança, né? Eu acho que esses problemas não são só de segurança pública. Eu acho que tem vários outros problemas sociais por trás dessa questão da violência, né, principalmente do tráfico, né, que acaba acarretando as pessoas a irem para o roubo, para o furto, para poder sustentar seu vício, né. Então, essas questões sociais. E o Estado, infelizmente, ele falha em vários aspectos, né. Então, tem essa questão. Mas a gente sabe também que muitas coisas que acontecem em alguns lugares, quando são divulgados, e daqui a pouco a imprensa tem seu papel fundamental também no Estado Democrático de Direito, dela é um órgão fiscalizador também importante, mas às vezes o que é divulgado na imprensa e às vezes também de forma não tão responsável, né, acaba, o que eu digo, espalhando em outros lugares fatos que não aconteciam e eles acabam. Um exemplo que eu dou também é o Arrastão do Rio. Aconteceu o Arrastão do Rio e depois que foi divulgado, claro, a imprensa está no seu papel também de divulgar informações, mas acabou também virando moda em outros lugares, né? Então, assim, eu acho que não está o negócio não está aumentando consideravelmente. As pessoas estão realmente um pouco assim conformadas, indignadas com a situação no todo, né? Mas eu digo, tem que continuar acreditando nas instituições, né? Porque no momento que não acreditarem mais nas instituições, aí realmente não tem mais o que fazer. Eu vou né? fazer um meia-culpa, embora a gente esteja numa emissora educativa, a linguagem que a gente utiliza não é uma linguagem sensacionalista nesse programa, mas, digamos, defendendo a classe, os colegas, não digo todos, mas a gente reconhece a responsabilidade, especialmente de programas sensacionalistas, que incitam, né, a violência, como combate à violência, né, e incitam o ódio, e a gente sabe, né, que isso tem um reflexo na população. Então, sim, a imprensa é responsável em determinado momento. E acrescento até, e vou perguntar isso para o Rodrigo, evoluindo dentro da observação, a questão das redes sociais. Eu acho que os dois devem lembrar muito bem, num caso no Rio de Janeiro, de um menino que assaltou, se não me engano, a praia do Flamengo e foi acorrentado, ou usaram uma tranca para prender o menino, né, num poste, né, diferente de imobilizar, como sei lá, um pedestre faria numa situação de assalto na rua, né, eles imobilizaram e aquela imagem foi muito chocante. Rodrigo, o que tu pensa a respeito disso? E se nessas estatísticas a gente não identifica também a questão do jovem, pobre, negro, que seriam, então, um alvo, um foco maior desse tipo de procedimento? Nitidamente há um perfil, né? A gente tem realmente classes sociais aí, enfim, mais populosas, enfim, periféricas, pessoas que acabam sendo envolvidas a esse tipo de situação. Por que isso? Por que será que o Estado não adentra a essas localidades? Eu acho que um papel muito importante é o acesso à educação, é o acesso à cultura. Mas, enfim, em relação à questão da mídia, da internet, redes sociais, eu não tenho dúvida que daí tu pega uma pessoa que não tem um discernimento, não tem um juízo crítico de alguma situação e começa a ver um programa policialesco na qual o apresentador fica instigando, fica dizendo, bate na cara dele, leva para o presídio, lá ele vai ver o que vai acontecer, tem que mais pegar, tem que mais fazer isso, tem que mais jogar não sei aonde. Se essa pessoa está incitando esse tipo de situação, e aí tu pega uma pessoa que não tem um juízo um pouco mais crítico, ela sai na rua, por óbvio, ela vai sair, vai filmar, vai bater, vai agredir as pessoas, e mais, hoje com as redes sociais, né, se tem um alcance enorme, se dá publicidade e essas pessoas se sentem como heróis. Eu estou resolvendo o problema da sociedade, estou retirando o delinquente lá, quem fez tal fato, e aí acabam tendo cada vez mais. Eu acho que está aumentando, sim. É claro que isso acaba aparecendo mais em razão hoje das redes sociais, enfim, e da própria mídia, mas eu acho que está aumentando, porque parece que as pessoas querem, né, até aquela situação de eu vou fazer igual, porque realmente tem que fazer aquilo lá. Tem esse aspecto dos crimes de multidão, porque as pessoas, quando estão nesses meios dessas pessoas, como é o arrastão, por exemplo, elas acham que não vão ser responsabilizadas, elas se sentem mais fortes, né? Como é o caso do linchamento, se sentem ali, acham que não vão ter qualquer tipo de responsabilidade, como é o caso na internet também, as pessoas estão na sua privacidade lá da sua residência, acham que não vão ter qualquer tipo de responsabilidade por atos. Acho que o caso que o delegado citou aqui,
Tinha sido de uma pessoa que foi linchada, uma dona de casa, e tinha sido publicizado uma foto, enfim, da possível pessoa que teria cometido lá o fato contra as crianças, sequestro rápido desses bebês. E uma pessoa resolveu dizer que era determinada pessoa, que acabou depois ocorrendo o linchamento, né, de uma pessoa inocente. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, do que sai. E aí eu acredito que tenha muito uma parcela de pessoas que não fazem esse juízo e são influenciadas realmente pela mídia, pelo que os outros falam, né? Agora, a gente pode... Não está aqui na pauta, mas durante a conversa me veio à cabeça a situação que existe no Rio de Janeiro, inclusive foi tema do filme Tropa de Elite, especialmente do filme Tropa de Elite 2, a questão da milícia. Dá para enquadrar eles também como justiceiros e aí a pena seria similar, no caso de um miliciano, ou a formação de uma milícia para a segurança de um determinado bairro ou local? Eu sei que não é uma prática, talvez não seja uma prática comum aqui no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro era muito forte. Não, felizmente a gente ainda não tem essas práticas aqui no estado, né? Mas eu encaro completamente diferente. Eu acho que milícias são grupos previamente constituídos para a prática de crimes. Eu não entendo a milícia como, minha opinião, não entendo a milícia como um grupo para gerar segurança, não. Eu acho que são pessoas que já se reúnem para prática de crimes, de extorsões, de sequestros. E o linchamento não, são pessoas que de forma eventual não, de forma momentânea ali se reuniram numa situação específica e cometeram o crime. E os milicianos não, os milicianos são pessoas já com propósito de se juntar, de se associar, inclusive eu considero associações criminosas para a prática de ilícitos contra a população, com a falsa ideia de que estão correndo os bandidos do local para eles sumarem conta, mas na verdade é apenas uma substituição de bandidos por bandidos com carteira se dizendo policiais. Sim, dentro da observação do delegado dá, por exemplo, para a gente identificar no fato de que o lixamento ele não é premeditado. Justamente, né? são situações casuais, né, Sim. que ocorrem, enfim, e isso depende de cada pessoa que está naquele contexto ali, né, que se sente, enfim, lesado e acaba indo e cometendo o fato, né? Enfim, até o que vem a combinar às vezes com a morte da pessoa, né? Mas acho que, como bem falou o delegado, as milícias é um viés um pouco diferente. Há uma série de crimes por trás da situação das milícias, não só de querer resolver, vamos dizer assim, tirando os criminosos da sociedade, mas há uma situação de influência diferenciada do que o casuísmo da situação dos linchamentos, né? Claro. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa, da nossa entrevista. Eu gostaria que nesses minutos finais, cada um desse a sua opinião do que deveria, né, o que deveria ser feito para que isso não aconteça. E no caso do delegado, por gentileza, se alguém quiser colaborar com a investigação e entrar em contato com o senhor, delegado Carlos Wender, como é que pode fazer? Existe algum procedimento, alguma linha para se fazer denúncia? Sim, nós temos o Disque Denúncia da Polícia Civil, telefone 181, a pessoa pode ligar, não precisa se identificar. E se ela estiver disposta a colaborar, se identificar, ela pode comparecer na 2ª Delegacia de Polícia de Viamão, na Tarso Dutra 335, que é a Delegacia de Homicídios de Viamão, e conversar com a gente, que a gente vai pegar as informações e vai ver o que pode acrescentar no inquérito policial. Muito bem. E, Rodrigo, o que tu pensa? O que a OAB pensa que pode evitar de casos como este, por exemplo? Acho que tem que agradecer o convite por aproveitar esse espaço que a gente tem, enfim, de um programa, a gente poder passar informações de cunho, enfim, as pessoas têm um pouco mais de tolerância e trabalhar um pouco essa banalização do ódio, assim, que as pessoas têm, de procurar a autoridade, né, cabível, enfim, a autoridade policial, para que elas sim resolvam, né, o crime da sociedade. Até porque essa situação de a gente atacar uma pessoa, muitas vezes essa pessoa pode ser uma pessoa inocente, está ali num contexto que acabou sendo colocada, isso pode acontecer com o outro, mas pode acontecer também com a gente. A gente pode, um pouquinho dentro de uma situação, estar caminhando na rua e ser, infelizmente, achar que é a pessoa que cometeu um determinado fato e não é. Então, o que acontece com o outro também pode acontecer com a gente. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, ser um pouco mais tolerante para que esse tipo de situação de
de crime, enfim, não aconteça, né? Muito bem, delegado, gostaria de completar. Sim, Gostaria de completar e já aproveito fazendo uma pergunta final. O Rodrigo já tinha citado, tipificado, né, que tipo de crime se insere o linchamento, mas a gente pode repetir para as pessoas em casa entenderem? Sim. Eu queria agradecer também o convite, né, para poder esclarecer um pouco. E assim, eu gostaria de dizer que o nosso recado para a sociedade, o recado da Polícia Civil, vai ser a identificação dos indivíduos, se não de todos, boa parte, para que eles respondam criminalmente pelos atos que eles fizeram. Também gostaria de dizer que a gente está monitorando nas redes sociais pessoas que estão incitando e fazendo apologia ao crime. Porque quem incentiva também está incorrendo em crime. Então, a Polícia Civil está monitorando essas pessoas, tá? E em breve essa investigação vai ser concluída e espero que, como eu disse, não todos, boa parte sejam identificados para que eles respondam. E quanto ao enquadramento, a gente vai, como eu falei inicialmente, a gente vai analisar individualmente a conduta de cada um, tá? Só a título de exemplo, em março, no mês de março, no linchamento, nós acabamos indiciando os indivíduos por lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque eles agrediram o indivíduo e cessaram a agressão antes de ele morrer, inclusive teriam solicitado socorro. Então a gente entendeu que eles não tiveram a intenção de matar, o que a gente chama no direito penal o ônibus necandi. Sim. Então, acabamos entendendo que o indiciamento correto seria uma lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, agora, esse último caso é diferente, a pessoa veio a óbito. Então, a gente quer tentar individualizar exatamente a conduta para saber se a pessoa realmente contribuiu para o evento morte ou não. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Então, algumas pessoas, eventualmente, podem entrar no indiciamento de lesão corporal, mas os outros, provavelmente, vão entrar no indiciamento de homicídio doloso qualificado. Perfeito, eu quero agradecer a disponibilidade dos dois de estarem aqui com a gente. Já deixo o convite de antemão para o delegado, se a partir do avanço nas investigações tivermos mais informações, o espaço está aberto para que a gente possa esclarecer a população. Mais uma vez, muito obrigado aos dois, ao delegado Carlos Wender, da Polícia Civil de Viamão, e também Rodrigo Silveira da Rosa, da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigado. Obrigado.